Olá, aluno do sexto ano. Como já sabe, meu nome é professor Francisco Carlos e hoje, em nossa aula de História, continuaremos nosso assunto da aula passada, que é a História e os seres humanos, tempo e espaço. Hoje, nosso conteúdo, a aula que será dada, será explanada nesse vídeo, se encontra na página 16 a 22. São muitas páginas. Porém, que vocês também acompanhem no nosso material didático, fazendo a leitura. O primeiro tópico, da continuação, o tempo e a história. Como os antigos, lançaram mão de várias ferramentas para medir o tempo. Nesse caso, relógio, calendário e agenda são alguns exemplos de invenções feitas pela sociedade humana para medir, controlar o tempo, para medir e controlar o tempo. Atualmente, vários equipamentos nos auxiliam na medição do tempo. Nessa imagem, nós temos 3 tipos de relógio, que foram e são usados até hoje, que são os relógios. Além disso, nós temos calendário, entre outros. Mas, antigamente, as pessoas, além de usar o relógio solar, as pessoas usavam também as estações as estações do ano para medir o tempo. Usavam a noite e o dia também. Usavam a fase da lua, certo? Por isso, depois disso, surgiu o quê? Surgiu os calendários lunares e os calendários solares. Além do dia solar, as fases da lua e o círculo das estações também serviam de referência para os povos antigos medir o tempo. Com o conhecimento adquirido por meio da observação desse fenômeno, eles criaram os primeiros relógios para medir a passagem das horas e calendários para calcular a sucessão dos dias, dos meses e dos anos, certo? Então, os antigos, eles usaram, Eles usavam a fase da lua para quê? Para que ele viesse a determinar tempos e estações. Usavam o dia também para se basearem também, Vejamos aqui, a sucessão de dias e noites está relacionada ao nascer e ao pôr do sol. Por esta razão, o sol tornou-se a principal referência para medir passagem de tempo. Certo? Na antiguidade, o sol era a principal ferramenta, a principal referência para a questão da medição de tempo. Depois foi que eles passaram a observar a questão da lua e também das estações. No tempo, tivemos vários tipos de calendário, várias civilizações, vários povos, certo? Usaram e inventaram seus próprios calendários. Vamos ver aqui. O calendário é um sistema de medição de dias inteiros e não de horas, como fazem os relógios. As sociedades humanas criaram diferentes calendários ao longo do tempo. Por exemplo, nós temos aí os egípcios. Os egípcios, eles criaram 2 calendários, 6.000 anos atrás. Esse calendário de 6.000 anos atrás, certo? Ou 6.000 anos antes de Cristo, esse calendário, ele tinha 354 dias em 12 meses, 354 dias dividido em 12 meses, baseado no círculo lunar.
E o outro calendário dos egípcios, o calendário tinha 360 dias, dividido em 12 meses também, baseado no círculo solar, sendo que no final dos 12 meses era acrescentado 5 dias. Já o povo Inca, que moraram aqui na América, né, na América, eles fizeram o quê? Eles fizeram um calendário, certo? Esse calendário do povo Inca estava dividido em 12 meses, só que 12 meses lunares. E esse calendário tinha 365 dias, certo? Os povos incas, eles habitaram aqui a América do Sul por volta de 500 anos atrás, certo? Eles tinham um calendário solar, como já falei aqui. Ele tinha um calendário solar. Além de ser solar, ele tinha 12 meses lunares, né? A combinação. Na realidade, o povo Inca ele fez essa combinação, certo? Olha. O calendário dele envolvia 365 dias solares do ano solar, com mais 12 meses. Na questão da divisão de meses é que entra a questão do lunar, mas a questão dos dias era contado pelo calendário solar. O calendário chinês, certo? O calendário chinês, ele tem 12 meses também, e nesse caso, cada mês é representado por um animal, certo? Os animais que representam o calendário chinês é o rato, o boi, o tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e porco, certo? Então, são os 12, certo? São os 12 animais que compõem, que representam os 12 meses do calendário chinês, certo? Calendário chinês. Os calendários cristão e judaico. Calendário cristão e judaico. Pega por favor. Calendário cristão, judaico e muçulmano. Certo? Calendário cristão. O ponto de partida para o calendário cristão é o nascimento de Cristo, né? Que no livro de história vem acompanhado da sigla. Aí, no caso, referente à data que é antes do nascimento de Cristo, é representado pela sigla AC, antes do nascimento de Cristo. O que é representado, o acontecimento, né, que veio depois do nascimento de Cristo é representado pela sigla DC. O calendário judaico, certo? O calendário judaico, ele tem como ponto de partida, segundo a crença judaica, o período ou o tempo em que Deus criou, certo? Que Deus criou a humanidade. Você pode acompanhar com mais detalhes esses tipos de calendários, certo? Na nossa página 18 do nosso material didático. E aí nós temos também o calendário muçulmano, certo? O calendário muçulmano tem como ponto de partida, né, a saída do profeta Maomé, certo? Quando ele saiu da cidade de Meca para Medina, certo? Que ocorreu aproximadamente no ano 622 do calendário cristão. Outras medidas de tempo. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que além do ano, né, além dos meses, além dos dias, além das horas e minutos, nós temos o século,
né, a década e milênio, que são outras medidas de tempo criada pelo homem para medir, né? Esse caso dessas medidas, eles têm a duração mais longas, né? Por exemplo, o século é um conjunto, né? O século é um conjunto, certo? É um conjunto de 100 anos, um século. A década, um conjunto de 10 anos. O milênio, né, a conjunto de 1000 anos. Então, dessa forma, certo? Pode-se contar mais tempo. Por exemplo, nós estamos aí 2000 anos, né, desde o nascimento de Cristo. Então, faz quantos milênios? Né? Nós estamos aí no 2000 anos, né, depois do nascimento de Cristo. Nós temos quantos séculos? Ou quantas décadas? Certo? A divisão do tempo em período. Certo? A divisão do tempo em período. O período da nossa história, os períodos, né? Vejamos aqui. A nossa história está dividida em cinco períodos, né? Que é a pré-história, a Idade Antiga, Idade Medieval, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Certo? Essa imagenzinha aí abaixo, ó, vocês podem acompanhar algumas datas, né? Básicas desse período. Há diversos tempos na história. Nesse caso, esse tema traz como base a questão da ideia, né? A ideia de um tempo comum para todos os povos que avança em linha reta em direção a um futuro uniforme. Tudo isso é invenção humana, a questão do tempo, a questão da organização do tempo, né? Porque a pessoa pode até dizer, eu não tenho tempo para fazer isso, mas essa organização em dia, meses, ano, hora, minuto, segundo, tudo isso é forma de organizar o tempo. Então, tempo tem. Agora, a questão é organizar o tempo, né? Essa questão de existir uma linha de tempo que nos leva para o futuro, certo? Isso é uma criação social do ser humano, né? Uma invenção do ser humano, assim como a palavra tempo. Certo? É a invenção do ser humano com meio de organizar a nossa existência. E sendo uma criação, reflete determinada visão de um tempo que pode ser de uma religião, de um grupo social ou de um povo. Certo? Para mais detalhes, nós temos aí a linha do tempo na página 20 a 21. Certo? Que temos aí a pré-história, a demonstrativa, né? Temos também a antiguidade, como evento que ocorreu, né? Na Idade Média nós temos a queda do Império Romano do Ocidente. Em 1453 nós temos a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Certo? E em 1789 nós temos a Revolução Francesa, que a partir daí começou a Idade Contemporânea. Certo? Bons estudos, certo? E a nossa atividade se encontra na página seguinte, na página 22. Façam a primeira, a segunda e a terceira questão. E bons estudos.